Eu quero saber como foi fazer aquele exercício de reflexão sobre a escolha, a construção da carreira de vocês até aqui, tá? Teve gente que falou de toda a sua saga, né? Até chegar na psicologia. E foi muito interessante ler o que vocês mandaram. Eu queria que me falassem um pouco, porque lá eu vi conteúdos assim, ó, pessoas que escolheram, tiveram várias profissões, algumas profissões antes de chegar na psicologia, né? Pessoas que tinham uma tendência a ir para uma linha de exatas e lá pelas tantas se deram conta que essa ciência das humanas barra biológicas, que é a psicologia, ele contemplava mais, né? Eu, quando eu fiz a graduação em psicologia, ela estava no grupo das ciências biológicas, né? Tanto que a nossa faixa de formatura era verde, né? Mas hoje a gente tem aí todo o entendimento do aspecto da psicologia enquanto ciência humana com recorte biológico, até porque a gente também lida potentemente com saúde mental dentro da lógica até de um modelo médico em alguns momentos, tá? Alguém quer falar sobre ter feito essa experiência? Alguém que não escreveu e gostaria de falar como é que se deu essa questão da escolha, da construção de carreira que fizeram ou a escolha da psicologia como carreira para seguir? Alguém quer falar? Eu acabei não escrevendo, mas a minha decisão de fazer psicologia começou há alguns anos, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu já estava vendo alguns cientistas da área de psicologia muito incríveis, que até hoje eu acompanho. Um deles é o André Souza, que tem uma história fantástica. Uhum. E no terceiro ano, eu fiz parte de um programa que chama PIBIQM, da Unicamp, que é um programa de iniciação científica para quem está no ensino médio ainda. Uhum. Aí seleciona alguns alunos de cada escola, você vai para a Unicamp e faz uma pesquisa na área que você escolheu. Tinha Uhum. várias áreas lá, uma das que eu queria era microbiologia, mas quando eu soube que tinha psicologia, eu queria fazer na hora. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa na área de psicologia aplicada sobre ansiedade, estresse, depressão e a relação que isso tem na tomada de decisão e no locus de controle de cada aluno da Unicamp aqui de Piracicaba, sabe? Foi uma Uhum. pesquisa bem grandinha, assim, se não me engano foi uns 300 e poucas pessoas que a gente deu instrumentos para elas responderem, né, uns questionários. Foram Uhum. mais ou menos 11 questionários que elas nos deram. Uhum. E daí eu tive um ano para fazer essa pesquisa, tudo. Aí foi que eu me apaixonei, porque eu comecei a ler muito mais sobre psicologia. E no meio dessa pesquisa a gente começou a ter algumas aulas com uma psicóloga. E foi fantástico, assim, muito, muito, muito gratificante. A minha escolha, inicialmente, é em áreas acadêmicas, né? O que eu mais me Ah. interesso é em áreas acadêmicas, tanto como pesquisa, por Uhum. mais que aqui no Brasil seja bem desestimulante pesquisa, né? Mas é uma das áreas que eu me interesso muito. E ultimamente, né, conforme eu vou avançando no curso, eu tô tendendo aí assim para uma aula mais de escola também, porque tô gostando muito de psicologia nas escolas, sabe? Uhum. Então eu tô começando a atender, eu tô gostando muito da psicologia comportamental cognitiva, tô adorando, então acho que seria uma boa eu ir para uma escola, para alguma coisa, ou até ser professor, porque eu adoro falar, eu adoro. É isso. Legal, Gabriel, legal. Aí na sua fala, o que que a gente percebe, né? A gente percebe o encantamento pela pesquisa, né? Por se debruçar, num aprofundar sobre temáticas, né? O seu olhar
para a linha pensamento, comportamento, que é uma linha muito bonita, muito interessante, e o ambiente escolar como um campo que tem te encantado, né? É interessante porque, veja bem, falando agora de políticas públicas, não só a escola privada, né, mas a escola pública, nós teremos concurso agora em breve, com provavelmente muitas vagas para que a gente ingresse no campo escolar. Né? Foi aprovada uma lei em âmbito estadual em que as escolas terão de ter psicólogos lotados nas escolas, não só psicólogos, mas assistentes sociais também, se não me engano, né? Porque nós vamos ter um fazer no ambiente escolar. E isso vem enquanto um fenômeno desencadeado por aquela tragédia que aconteceu lá em Suzano, se eu não me engano, que aqueles jovens entraram na escola e foram exterminando e depois se mataram. A partir daquele fato social, a gente teve uma cobrança, um clamor popular em face do governo do Estado de São Paulo, né, para que o governo do Estado de São Paulo tomasse alguma providência. Eu acompanhei isso mais como psicóloga da Defensoria, porque nós tivemos atuação em Suzano, com as famílias e tudo mais. Nós, a instituição, né? E houve uma grande discussão sobre qual seria o papel da psicologia dentro do ambiente escolar. Seria um papel de uma ciência que vai reproduzir uma medição de característica e classificação dos indivíduos para a gente botar um X nas costas daquele que é diferente, que foi um papel desempenhado pela psicologia no passado dentro das instituições escolares, ou nós seremos aquele profissional que estará nesse espaço para promover reflexão, promover uma educação crítica, né? Um maior entendimento das relações humanas, uma facilitação das relações naquele meio. Então, eu me lembro que quando saiu isso, a Gil, a nossa antiga coordenadora, eu cheguei na sala dela para dar um oi, né, da noite, ela falou, olha isso aqui, e me jogou assim um papel para eu olhar, e era justamente a aprovação da nossa entrada dentro do ambiente escolar. Eu, com pouco conhecimento na área, e a Gil é doutora em educação, né? Eu disse, ai, que bom, né? A gente vai poder promover aí reflexão. Ela disse, se for isso, ótimo. Mas o meu medo é que a gente vá, né, maciçamente para o ambiente escolar para ficar reproduzindo uma classificação e uma segregação nesse ambiente. E aí eu disse, mas é mesmo, né? As coisas podem ir para esse lado. Então, Gabriel, que a gente consiga ter aí, né, esse olhar reflexivo, né, aprofundado, e que nós sejamos facilitadores das relações dentro da escola, né? E eu acho que é até bem fácil de ir para esse lado aí de reprovar e tudo mais. Como a própria diretoria de muitas escolas faz isso, né? E se você não tomar muito cuidado, acho que cada psicólogo individualmente vai ter que tomar muito cuidado para continuar sendo bem humanista ali com alunos, né? Ainda mais que são adolescentes que estão numa idade bem complicada. Uhum, uhum, sim. E aí a gente vai estar com todas as fases do desenvolvimento. A gente vê aqui, mas nós também estaremos em das crianças, né? E também na questão da educação com características peculiares, né? A educação de crianças que estão participando do processo de inclusão, porque tem peculiaridades nas suas características que precisam ser incluídas no grande grupo ali dos alunos, né? As crianças com alguma deficiência, com alguma questão de conduta, alguma alteração de conduta, né? Alguém mais gostaria de falar? Quem mais? Enquanto eu estou perguntando, eu estou dando uma olhada para ver se eu tenho algum livro para indicar para o Gabriel. Depois eu vejo isso. Alguém mais gostaria de falar? Marta, Débora? Karina, eu acabei não enviando a atividade também, porque eu faltei na última aula. Mas eu posso contribuir, né? Manda ver. No meu caso, já vai ser tá sendo a minha terceira graduação, né? Uhum.
E eu estava lendo o texto que você indicou, que a Marta colocou no grupo, né? Da escolha profissional na meia-idade. Embora eu não tenha chegado ainda, mas estou próxima. Eu acho que eu acabei escolhendo, né? Minha primeira graduação, eu fiz Ciências Sociais. Eu era muito Uhum, nova e eu não tinha muito claro para mim, assim. Eu sabia quem eu queria ser, sabe? Eu sabia que eu queria ser uma pessoa que gostaria de estudar sobre as questões sociais, mas eu não sabia muito como eu gostaria de trabalhar, sabe? uhum, Então, eu fui fazer Ciências Sociais, que é um curso, assim, que eu sou apaixonada, né? Mas é um curso bem abstrato. E, assim, você acaba não sendo. Assim, você. A área de trabalho, por exemplo, pensando nos meus colegas, né? Todo mundo acabou. Quem seguiu na área foi para a carreira acadêmica. Você uhum. não consegue. Assim, fora da carreira acadêmica, você não consegue se alocar no mercado de trabalho. Assim, é bem difícil, sabe? Uhum, Daí depois eu acabei entrando na área da educação, fui fazer, senti necessidade de fazer pedagogia, uhum, então que hoje, né, é basicamente o que eu mais uso no meu trabalho, né, embora eu já tenha essa base das ciências sociais, mas eu não sei, assim, parece que se eu tivesse refletido melhor quando eu era mais nova, mas é que eu também não tinha, acho que não tinha repertório, né? Eu teria escolhido psicologia desde o começo, que é uma área que eu me identifico muito, que eu tenho muito interesse em aprender e eu consigo. E é bem ampla, né, assim, em opções de trabalho, né? Então, é uma área que está crescendo agora, né? Eu acho que cada vez mais, eu espero, né, que cada vez mais vai ser, sim, eu acho que vai ter mais opções de trabalho ainda. Mesmo analisando o mundo atual como está hoje, né? Eu vejo que as pessoas vão precisar cada vez mais de psicólogos. Não sei, sim, minha leitura, né? Então, não sei, eu me identifiquei bastante, estou me identificando bastante com o curso. uhum. Eu gosto muito de estudar, né? Então, para mim está sendo um prazer. E tem uma coisa que a gente faz é estudar nesse curso, né? A vida toda. E isso eu falei na aula de ontem, eu disse assim, olha, gente, é uma questão pragmática. A sociedade muda, ela muda, ela se transforma, ela não é estática, né? Se a sociedade muda e a sociedade é feita de pessoas, pessoas sendo vistas enquanto parte de coletividades ou enquanto indivíduos, evidentemente que os conteúdos humanos se transformarão. E é evidente que nós teremos de nos atualizar. A gente vai ter que se atualizar a carreira inteira. Inteira. Então, é uma ciência que exige uma constante ação, né? Tanto no estudo do indivíduo quanto das coletividades, porque é uma influência mútua do indivíduo no coletivo e do coletivo no indivíduo. Então a gente vai estar sempre estudando isso, sempre. E aí assim, vamos pegar o recorte da psicopatologia do estudo. Vamos pegar só essa parte. Não vou falar. Vou falar do estudo das psicopatologias. A cada edição do DSM, né, a gente tem anos de estudo sobre uma sociedade e um novo olhar sobre o que é psicopatológico, né? Quer falar, Débora? Não, 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 eu esqueci de fechar o microfone. E, 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 e aí, no caso do DSM, a gente consegue enxergar uma lógica de despatologização, né? A gente vem aí num ritmo de tentar olhar com menos crivo patológico e mais a sociedade tem de se adaptar às transformações. Algumas coisas que estamos considerando como patológicas, talvez devêssemos entender como algo inerente à vivência humana. Será que as pessoas não adoecem porque nós as olhamos como adoecidas? E aí vem a reflexão sobre a questão da transexualidade, né? Eu não estou aqui com um texto
muito interessante, que é uma análise das mudanças do DSM. Não sei se você deve ter trabalhado com vocês, porque é um texto em que as próprias pessoas que trabalharam na transformação para esse DSM de agora, né, que é o 5, versão 5, fazendo uma análise do que mudou do 4, texto revisado, para o 5. E aí fala uma tendência a despatologizar alguns quadros, né? Aquilo que era no 4, texto revisado, 4TR, né? Que é esse aqui, tá aqui. Esse aqui, ó, é o DSM que vigia antes, TR, texto revisado. Desse cara aqui pro 5, eu não sei onde é que tá, deve estar na defensoria, não. Desse cara aqui para esse aqui, ó, que é o 5, esses 2 livros vocês acham com a maior facilidade na internet. Houve todo um movimento de pesquisa e estudo para a gente... não, sociedade, se adapta, para de patologizar aquilo que as pessoas estão vivendo e podem viver melhor se a gente parar de olhar. E a transexualidade é uma delas, um dos quadros. No 4TR, ela figurava como transtorno de identidade de gênero, né? No 5, ele já vem como disfunção de gênero, ou eu não me lembro, disforia de gênero, que só fala de um funcionamento diferente. Não é um transtorno, é um funcionamento diferente. Diferente do quê? Da maior incidência em relação à identidade de gênero. Olha como suaviza, né? Então, assim, você tentar olhar para o sujeito, você pega o sujeito e bota ele no crivo, né, na régua do patológico, pá, vai se encaixar no patológico. Mas ele se encaixa no patológico por quê mesmo? Porque ele é, essencialmente, uma estrutura patológica ou porque a gente olha para aquela estrutura classificando como patológica? Essa é, por exemplo, a minha grande crítica aos psicanalistas ortodoxos. Um tempo atrás eu peguei um manual, uns anais de um congresso de psicanálise, tinha um grande bambambam, já falei para vocês. O que ele tinha escrito ali sobre a transexualidade era passível, inclusive, de uma representação judicial. Não pode, que isso, né? Tanto que esses dias eu estava conversando com a Mariana, nossa coordenadora, né? Até de uma questão que surgiu da nossa aula, né? Sobre o Édipo negativo, né, que era o termo usado, né, como se daria o Édipo nas pessoas com orientação homoafetiva, né, e a gente estava conversando sobre isso, e inclusive ela vai me emprestar um livro que ela tem, eu vou pegar acho que hoje mesmo com ela, para eu estudar isso, me atualizar nisso e a gente poder trazer isso em sala de aula na nossa disciplina, porque eu sinto que a gente ficou com uma lacuna ali. Toparem, dar uma profundidade nisso, eu vou receber esse livro da Mari hoje, e a gente eu vou bolar aí alguma atividade para a gente fazer, para a gente se aprofundar nesse estudo, tá bom? Para a gente se atualizar aí, e aí a professora faz isso junto com vocês, né? Porque a gente leu com o olhar de outras linhas, mas eu quero vir na psicanálise, né? E olhar de que forma a psicanálise está olhando hoje para essa estrutura edípica em pessoas que têm uma orientação de gênero homoafetiva, né? Quer dizer, como é que a gente explica, né? Os 3 ensaios sobre a sexualidade, né? O Freud fala da construção psicodinâmica do paciente homossexual, né? E a gente tem ali um escárnio da figura materna, muito misógino, assim. E aí a gente precisa olhar para os nossos autores, entendendo o zeitgeist do tempo que eles construíram suas teorias, as histórias de vida, porque autores estudiosos são pessoas enxergam o mundo tomando a sua perspectiva, né? Tomando o mundo pela sua perspectiva. Então aí a gente precisa, né, dar uma ajuda pro velhinho, dizer, olha, tio Freud, esse mundo mudou tanto, se o senhor estivesse aqui hoje, loucura! Opa, bateu a porta. Minha cachorra ficou presa dentro do banheiro. Tadinha, peraí, gente, me deu remorso agora. Mamá, vem pra cá, vem. Sai, a porta vai bater de qualquer jeito. Vem cá.
se eu fechar a janela, ela não fica presa. Dá dozinha, né? Imagina ficar presa dentro do banheiro. Sei lá, eu não ia gostar. Então, enfim. Alguém mais quer falar de como foi fazer essa atividade, dessas coisas que a professora está falando? Querem trazer mais alguma coisa? Alguém que não tem escrito gostaria de se colocar, de falar como é que foi? Eu Cadê? não sei, mas eu posso compartilhar um pouco também. Minha história com a psicologia, ela é antiga, mas ao mesmo tempo ela começou agora. Porque desde criança eu sempre fui uma criança muito questionadora. Tipo, porque vivia na minha língua. Não tinha uma coisa que não me falassem que eu não perguntava o porquê. E isso dava até raiva nos adultos que ficavam perto de mim, porque eles não tinham paciência de explicar e eu ficava perguntando mesmo. E aí todo mundo sempre falava que eu ia ser professora, porque tudo para mim era porquê e eu gostava de ensinar. Quando eu perguntava o porquê, eu ensinava para outra pessoa aquele porquê. E quando eu cheguei assim na adolescência, houveram algumas fases da vida, algumas coisas que eu vi que eu gostava muito de conversar com pessoas. Só que eu não sei, por causa desse ideal social que a gente tem com a medicina e tudo mais, eu escolhi fazer medicina. Só que do terceiro eu não passei direto, eu entrei para o cursinho de medicina específico mesmo e comecei. E a rotina era muito, muito corrida. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar muito sobre saúde mental, sobre várias coisas da área, e me interessou muito. E eu comecei a assistir vídeos sobre psicologia, comecei a pesquisar muito. Isso eu já tinha acabado o ensino médio. E foi aí que eu tomei a decisão. Falei, não, eu vou fazer psicologia, porque isso sempre teve comigo, eu só nunca havia nomeado. Talvez por essa coisa social, assim, de você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, entendeu? E, inclusive, quando eu falei que eu ia fazer psicologia aqui dentro de casa, foi um rebuliço, porque, estigmas, né, com a profissão e tudo mais, as pessoas, sei lá, acharam que eu ia virar de ponta cabeça. E não é assim, eu continuo. Que tipo de coisas foram faladas, Marta, quando você disse, vou fazer psico? Quais os estigmas que vieram? Primeira questão da religião, né? Porque tem famílias dentro da religião, isso eu acho que é a coisa que mais eu ouvi, assim, pra não deixar abalar isso e lá. Enfim, foram as coisas que eu mais escutei sobre abalar essa parte. E aí eu comecei a fazer, as pessoas foram entendendo, tá se quebrando um pouco disso, mas assim, a expectativa era outra. Eu já estava até no cursinho para medicina e de repente virou de ponta cabeça. Esse ideário social sobre as profissões, né, gente? E aí tem as profissões, vamos dizer assim, mais endeusadas, né? A medicina, na minha percepção, é o topo, né? É o topo. E inclusive, na própria graduação, se mantém um fomento ao endeusamento. Você pensa como se dá a questão dessa profissão, por exemplo, em Cuba, onde é entendido que ela é necessária, ela faz parte de toda uma estruturação social, cujas profissões todas têm a sua importância, sua devida importância, sua representação social, né? São importantes porque tem a sua contribuição para a vida em sociedade, né? E aí a medicina é importante, as ciências sociais são importantes, a veterinária é importante, né? Todas são porque todas tratam de determinados elementos, mas na nossa sociedade, em muitas sociedades, a gente tem esse endeusamento aí, aquele que consegue lidar com a vida e com a morte, né? Aquele que tem o poder, né? Aquele que traz na sua profissão a representação social mais próxima da ideia de Deus, né? Dessa onipotência, né? De poder interferir na vida e na morte, salvar uma vida. É evidente que isso é bonito, isso é muito bonito.
Mas isso talvez não devesse ser visto como mais importante ao ponto da gente endeusar isso, né? O direito também tem isso, principalmente, só que o direito tem uma coisa interessante. Você, de fato, é quando você alcança alguns lugares dentro. Né? Quer dizer, gente, quem já teve contato com juiz e promotor diretamente, nossa, a construção que se dá, institucional, inclusive, é um troço surreal. Você não... E aí isso tem um lado ruim, porque nós estamos falando só de representação e tal. O lado ruim é quando essas pessoas ficam absurdamente distantes dos seres humanos normais, né? Aspas. Né? Isso faz com que a função daquela profissão escorra entre os dedos, porque se a sua função é justiça, você está tão distante da realidade, você vai ser justo como? Você vai reproduzir a sua realidade. Diga lá, Marta. Sim, uma coisa que eu sempre escutei, ainda continuo escutando, é: você vai cuidar de louco. Acho que eu vou escutar pro resto da vida, todo mundo, né? Na aula de ontem, no finalzinho da aula de ontem, se quiser dar um pulinho lá, eu falo sobre isso, sabe? A gente estava dialogando sobre isso, eu e os alunos, sobre essa mudança paradigmática da psicologia. Durante muito tempo, né, e aí nos primeiros tempos, lá na década de 60, quando a nossa profissão foi reconhecida formalmente no Brasil, em 1962, quando a gente tem um registro da psicologia enquanto profissão no Ministério do Trabalho, né, com a descrição do que faz o profissional da psicologia, né, nós trabalhávamos basicamente em 3 esferas, né? Na escola, classificando né? E apontando o diferente. Na empresa, medindo, avaliando e trabalhando para o capital, né? Com a psicologia organizacional, não a psicologia do trabalho, que é diferente uma coisa da outra. E na clínica, para aqueles que podiam pagar, com foco principalmente na psicopatologia. Isso no zeitgeist do começo da representação da nossa profissão no Brasil, década de 60, a gente trabalhava basicamente dessa forma. O que a gente tem hoje? Uma psicologia mais difundida, concordo com a Débora, uma ampliação das possibilidades de atuação da psicologia, com desmembramentos de vários campos da psicologia, psicologia política, né? Outras linhas, a fenomenologia existencial, que é uma linha que vem historicamente de um recorte da filosofia, mas que se fortalece hoje enquanto psicologia fenomenológica existencial, né? A própria psicologia social brasileira, né? Sócio-histórica. Então, a gente tem uma profissão que vai ampliar a psicologia comunitária, que consegue alcançar aqueles que não podiam entrar, acessar a psicologia, porque não podiam pagar por ela. Então, hoje a gente está em muitos lugares mais. Então, hoje a psicologia tem um olhar. A gente trata de psicopatologia, a gente trata de louco? Trata. Tá? Quem são os loucos? Essa é uma pergunta. Mas a gente também acompanha pessoas que não têm quadros psicopatológicos, não tem a pessoa, você pega o DSM, o CID-10, a pessoa não se enquadra num diagnóstico. Mas ela é uma pessoa que está vivendo, eu costumo usar a seguinte metáfora. Você pode andar e você pode andar com uma pedra, sabe essas pedras de alicerce? Essas pedras, né? Amarrada na cintura. Muitas vezes a nossa função é, no início, ajudar o sujeito a puxar a pedra e depois a gente consegue desamarrar com ele. Que é a ideia da psicologia trabalhando no sistema da vida da pessoa, olhando com ela, junto, para a vida dela, percebendo os elementos que o sujeito pode modificar, que ele deseja modificar, percebendo com ele aquilo que ele pode e deseja
ressignificar, né? Aquilo que ele não vai conseguir lidar e ele vai ter que aceitar, né? Então, na verdade, hoje, nós trabalhamos muito, né, no pensar como sujeito sobre como ele pode viver melhor. E eu gosto de me expressar com essa simplicidade, porque essa simplicidade, ela alcança a todos, para que todos entendam, né, as belezas da nossa profissão. Né? Poxa, eu podia, olha, eu até vivo bem, mas eu podia viver melhor. Tem uns negócios aqui que eu não consigo resolver. Venham, a gente vai olhar para isso, a gente vai pensar sobre isso, né? Então, hoje a gente trabalha muito mais do que no passado, auxiliando as pessoas a viverem com menos sofrimento. A gente trabalha com saúde mental, né? Com mais saúde mental, com mais fluidez sobre a vida. Não a fluidez do Bauman, né? Mas a gente fluir sobre a vida, viver. Não é alucinar que a vida é maravilhosa e que sempre viveremos só felicidade, porque isso aí também já é uma exigência maníaca de uma sociedade que tem limite, porque ela não pode parar. Mas é de como a gente vive melhor. Quais são as coisas que nos aproximam de nós mesmos, né? E a psicologia auxilia a que a gente consiga viver isso, né? Então, ela é uma psicologia mais próxima, uma psicologia do dia a dia também, né? Também. Porque se é para dar diagnóstico, trabalhar psicopatologia, tem também, né? Tá bom? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Querem fazer alguma observação sobre isso, sobre essa nova perspectiva da psicologia, tá? Que eu acho bacana falar sobre isso, acho legal. Acho que a gente pode fazer essa análise, né? Que psicologia é essa, a nossa, de hoje, né? É igual até mesmo em escolas, né? Às vezes a psicologia ela pode não ser. É porque as pessoas, creio eu, estão muito acostumadas com uma psicologia que vai tratar já da doença, da patologia. Mas eu, pelo menos é o que eu enxergo que está acontecendo. É um movimento muito da psicologia de prevenir a doença, né? De você nem chegar ao ponto de precisar tratar dela, né? Às vezes até indo em escolas, em você fazendo encaminhamento, em não uma cultura de exclusão de pessoas que são consideradas diferentes, né? E para você prevenir futuras patologias, né? Para que combater se você pode prevenir? Isso aí, isso aí. Inclusive, essa é uma reflexão que a gente expande para toda a reflexão da saúde pública, da saúde de uma forma geral. O Brasil é um país que pouco investe em prevenção e muito investe em reparação, né? Na saúde, isso é gritante. A gente gasta muito mais, agora eu vou pensar na parte pragmática, gestão de política pública, nós gastamos muito mais, né, aspas, consertando, do que prevenindo que as coisas aconteçam. Só que daí vamos olhar um pouco mais, né, que a gente tem que ser aquele profissional que está sempre, será que isso é isso mesmo? E aí a gente, né, o questionamento e a reflexão, entendo que é uma das nossas funções, né? Por que a gente deixa adoecer, né? Por que a gente prefere investir no reparo do que na prevenção? Se não nos faltam estudiosos para dizer isso, para apontar isso, inclusive com pesquisas quantitativas, né, que nos mostram ali, olha, a gente gastaria muito menos se a gente fizesse isso aqui só. Quem sabe a gente promove o acesso ao saneamento básico para todo mundo. A gente evitar grandes contágios, epidemias. Mas não, deixa para orar. Deixa, tem uma galera aí que vai estar sempre não tendo acesso, vivendo na linha da negativa de direitos. Isso tem uma função na sociedade. Isso tem uma função para dominar a sociedade, determinados grupos na sociedade. Então, assim, tudo está articulado. E nós somos aqueles profissionais que vão enxergar além. Isso tem um custo, né, gente? Enxergar além tem um custo. É incômodo demais, né?
você parar pra pensar, isso que você falou acontece em tudo, na segurança, né? Em todas as áreas. E é angustiante você ver isso e é simplesmente meio que, de certo modo, não poder fazer nada, né? Porque é uma construção tão grande, já tão dentro da sociedade, que é muito difícil você mudar isso em menos de um século, sabe? Sim, Seja lá por quem for. sim, sim, sim. Bom, vários educadores, né, sempre nos dizem já, o próprio Freire, né, que a gente, nós temos grandes educadores no Brasil, grandes estudiosos, né? Por que que a nossa educação se dá da maneira que se dá? É por falta de gente estudando e entendendo? Com certeza não. Com certeza não. Né? É uma forma de dominação. É uma forma de você dominar. Eu não sei se eu já indiquei para vocês lerem aquele texto do Achille Mbembe que fala sobre necropolítica, ou pesquisarem, né, porque tem muitos textos do Mbembe na internet. Já indiquei esse texto para vocês? Indiquei quando vocês fizeram um trabalho sobre o mapa da juventude? Indicou sim. Tá, tá. Aquele texto é um texto muito interessante. Não sei se alguém de vocês leu, né? Mas é muito interessante para a gente entender essa gestão aí, né? É muito interessante. Gabriel, tu que tem o gosto aí pela psicologia no recorte escolar e citou a segurança pública, necropolítica, desse professor camaronês, que é nosso professor aqui na USP, tá? Que fala sobre isso. Esse é um termo que dialoga também com o biopoder do Michel Foucault, né? A gente conversou sobre isso. Então, enfim. Alguma observação mais? Eu vou liberar vocês para o intervalo e a gente vai voltar com a matéria, tá? Acho que a gente ganha tanto quando a gente fica conversando, dá essa desacelerada, vamos trocar ideia, vamos refletir, depois a gente volta para o conteúdo. Querem fazer mais alguma observação antes do intervalo? Beleza. Ó, no meu relógio são 20 para as 10, tá? Quando for. É isso, gente? Deixa eu ver aqui no computador. Isso 20? mesmo. Sim. Tá. Quando for 5 para as 10, eu retomo. E aí já entro buscando pontos na matéria que eu não cheguei a abordar, tá bom? 5 para as 10 eu tô de volta. É o tempo de eu tomar um café. Café com Coca-Cola. Tá bom? Até daqui um pouquinho.
Bora lá, pessoal. Ué, o que é isso? Uma debandada em massa? Nossa, pessoal, Então, o que aconteceu? eu vou ver se Nós vamos ter um trabalho agora. Aquela professora que sacaneia, né? lendo a nota do bimestre, né? E toda nota de trabalho de B2 vai ser desse trabalho. Olha ali o Gabriel. Já tá pedindo para ser aceito de volta. Não é? Tem que fazer assim, você quer esse professor bem xarope. Pois ditado. Ah, lembra do tempo do colégio? Abra um caderno ditado. Vocês tiveram? Eu tive. Muito. E a professora fazia palavras difíceis, né? A dificuldade da palavra era proporcional à raiva que o professor ficava. Ai, meu Deus. Beleza, vamos lá. Vamos torcer para que seja só um problema de internet. Ó, deixa eu dividir a tela com vocês. Pronto. Vamos lá. Ah, sempre desaparece, peraí. Eu vou mandar para vocês os links dessas aulas que eu falei para vocês, que vocês podem utilizar como consulta. Quer falar, Débora? Ah, esqueci de fechar, não. Tô chamando a Gi para voltar para a aula, ela já vai voltar. Ah, tá bom. Eu vou mandar para vocês os links das duas aulas que eu indiquei, tá? Para vocês poderem usar, inclusive, para alguns aspectos de pesquisa, para o trabalho que eu vou também passar para vocês, tá? Eu entendo, eu tenho a monitora que trabalha comigo, eu imagino que a Juju vai mandar para vocês tudo hoje à tarde mesmo. O trabalho, falta eu sistematizar num documento, fechar PDF, para vocês terem a orientação, tá? E as aulas eu vou baixar e publicar. Eu tenho essas duas aulas e mais a de hoje para subir. Então, vocês vão receber, tá, Marta? Os links das três. E aí eu vou dizer, essa aula é de psicologia jurídica, fala sobre isso. Essa é sobre teorias e técnicas de grupo, fala sobre família nesse aspecto. E essa é a de vocês, tá? E aí, vão lá, vejam o que interessa e tudo mais, tá? Para os alunos, algumas aulas, eu acabo permitindo o acesso de algumas são fechadas, quando a gente fala alguns conteúdos que aí são mais da turma, que daí tem que ficar mais ali na intimidade do grupo de alunos mesmo, tá? Eu estou aprendendo edição de vídeos para poder tentar recortar algumas partes que são da discussão do nosso cotidiano de aula e que não vem o caso em ficar no canal, tá? Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu vou fazer é ampliar muito a minha comunicação no ambiente digital. Então, eu estou com um profissional que está trabalhando para mim e que vai dar uma organizada nessa minha identidade digital, enquanto psicóloga, né? Enquanto produtora de conteúdo. E aí, o que vai acontecer agora na minha carreira no ambiente virtual é o aumento de postagens com conteúdos de interesse não só para alunos, mas também para a população em geral. Então, tem um vídeo lá falando, já um videozinho curtinho, 2 minutos e pouco, falando de o conflito entre a identidade profissional e a identidade como um todo. E vídeos dessa natureza vão ser postados agora com mais regularidade. A minha ideia, gente, é conseguir fazer um canal aberto, onde a gente possa ter perguntas e respostas, não só para alunos, mas para pessoas que queiram fazer perguntas sobre a psicologia. A ideia é que eu acabe criando um dia no mês para hoje nós vamos ter o canal aberto, e aí faz uma live, enfim, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho aí. Eu sou muito agitada e eu preciso produzir, eu tenho essa necessidade, eu preciso produzir muito, pensar muito. E aí foi um viés que eu encontrei aí para poder estar em maior contato, tá? Ô, Karina, no Instagram, que vai ser no Instagram que você está publicando? Dos dois. Eu posto no Instagram, porque meu Instagram agora virou só profissional, ele não tem mais questões pessoais, então agora eu vou aceitar todos os alunos, todos. Então, Karina Sabedotti, vocês me acham no Instagram, e aí
E aí eu vou postar no Instagram e cai também no canal. Vai estar tudo conectado, né? Eu ainda estou trabalhando, esse fim de semana eu vou ter mais uma reunião com ele, eu tive a primeira só até agora, já comecei essa modificação da cara do canal, né? Da cara do Instagram, para ficar só profissional e ele vai virar só profissional, então agora está aberto, nem precisa mais pedir para seguir, ele já está aberto, já pode acessar. E o canal no YouTube tá lá no Instagram também. Então, essas mídias elas vão ser todas conectadas e a ideia é a gente poder criar um espaço de bate-papo sobre psicologia com uma certa frequência, né? Com a participação de convidados, com a participação dos nossos alunos, né? Falando de vários recortes. Com o tempo eu vou trazer convidados para a gente fazer entrevistas ao vivo, para as pessoas poderem perguntar. Eu conheço muita gente, né? Trabalhei muito tempo em lugares em que eu tive acesso a muita gente. Então é legal você trazer, né? Olha, hoje nós vamos trazer um psicólogo que trabalha no grupo de apoio à adoção, que tem aqui em Piracicaba, né? Essa colega eu vou trazer na disciplina de psicologia jurídica. Ela vai falar para nós como é que é o trabalho da psicologia nos grupos que preparam as famílias para adotarem as crianças, sabe? O GAP, né? A gente, inclusive, teve estagiário nosso lá no GAP, tudo. Vou trazer a Natália para falar conosco. Então, legal, assim, você promover conhecimento, né? Acessível a todos, né? Podendo perguntar, poder dialogar, né? Esse fim de semana passado eu tive uma experiência muito legal. Uns alunos de uma faculdade lá de Minas Gerais, de um lugar perto de Belo Horizonte, me acharam na internet, uma dissertação que eu fiz da minha especialização em segurança pública, lá na URGS, lá na Federal do Rio Grande. Acharam o meu trabalho, entraram em contato com o Conselho Regional de Psicologia, conseguiram o meu contato para eu fazer uma conferência com eles para uma disciplina que eles tinham, na verdade é um estágio que eles fazem. E eu fiz uma conferência deliciosa com os meninos de Minas, foi muito bacana, muito legal para mim, para eles, e isso é muito gostoso, né? A gente perceber que a gente está preparando as próximas gerações de psicólogos, isso é demais, né? A gente não tem que morrer com conhecimento, a gente tem que publicizar, divulgar, compartilhar, né? Então é legal, é sempre muito bom essa troca, tá? Então vamos lá, o canal, quem não está inscrito, se inscreva, né? Quanto maior ele ficar, mais alcance a gente consegue ter. E o Instagram, mesma coisa, tá? Eu espero que eu consiga trazer aí conteúdos que contribuem. Porque às vezes os vídeos de 3 horas, né, vídeo de aula, não é um vídeo que as pessoas param para assistir, né? Exceto se você precisa fazer um trabalho sobre aquele conteúdo e tal. Caso contrário, os vídeos para a gente realmente degustar, são vídeos mais curtos, né? Esse é o nosso tempo, né? É assim que as coisas se dão agora. Vamos nessa? Vamos lá? Estão enxergando a lâmina aí na tela? Não. Só você, Karina. Ah, melhor parte. Tá aqui, tá aqui. Olha lá. Agora sim. Agora foi. Tá, deixa eu minimizar aqui. Nunca minimiza. A tia não sabe minimizar. Tudo bem. Ó, eu não me recordo exatamente onde eu tinha parado. Eu só me lembro que esse quadrinho aqui a gente não chegou a ver juntos, né? Então eu parei bem no início. Só que muita coisa que tá aqui a gente já falou. Então eu vou só olhando aqui o que eu não abordei que eu acho importante que a gente aborde. Bom, uma das coisas importantes da gente se dar conta é que essa ideia meritocrática de que basta você, que todos podem conseguir, ela é uma falácia, né? Ela não é bem assim, ela não é verdade. A verdade é essa, né? Existem pessoas que têm mais acessos, né? Privilégios, e quando a gente tem falado muito de privilégio no recorte de entendimento da questão racial, de fato, um dos grandes degraus, né? Eu acho que o degrau mais alto, né? No sentido de ser difícil de algumas pessoas conseguirem subir, é esse degrau desigual da questão racial.
no Brasil. O Brasil é um país estruturalmente racista e isso gera uma diferença que nesse jogo, né, do mercado regendo as vidas, uma grande parcela da população vai ficar como uma mão de obra excedente que nunca conseguirá ou que irregularmente conseguirá, né, se inserir no mercado formal de trabalho. O mercado formal de trabalho, ele traz, além da questão salarial, uma série de proteções do ponto de vista do direito trabalhista, né? Você estar formalmente registrado, trabalhando, reconhecido sob os aspectos do direito trabalhista, traz, inclusive, é um dos elementos que reduz a vulnerabilidade social, tá? O acesso à previdência, né? Então, além de uma grande parcela da população nunca conseguir acessar o mercado, ou inconstantemente acessar o mercado formal de trabalho, a informalidade do mercado de trabalho também não é para todos. Veja, quando a gente estuda disparidades de gênero, né, uma das coisas que nós vemos é que as mulheres não só têm maior dificuldade para acessar o mercado formal de trabalho, mas como também, na hora de acessar o mercado informal, as mulheres têm menos acesso às vagas também informais de trabalho, tá? Então, a questão de gênero também então eu falei o quê? A questão de raça, ou seja, o não branco, e aí quando eu falo raça é não branco, o preto e o indígena, e todos aqueles que forem classificados dentro do não branco. É a grande vala comum do não branco, tá? Tem um livro que é branco, preto, encardido, eu não consigo me lembrar. É um livro muito... Eu vou mandar para vocês, tá? Que fala de colorismo. Colorismo é a ideia de que quanto mais... Acho que o meu sinal tá ruim. Quanto mais preta a pele, né, mudam os fenômenos envolvendo os acessos. Então, assim, o preto mais retinto, tendo maior dificuldade de acessos. E quanto mais se aproxima o indivíduo da condição da branquitude, mais acessos ele vai tendo. Porém, na hora do vamos ver da sociedade, é todo mundo não branco, certo? É todo mundo não branco. Então, esse livro fala sobre isso. Então, na sociedade neoliberal, o que a gente tem é a proposta de se deixar o mercado reger as relações humanas, né? Com uma intervenção mínima do Estado nas vidas, tá? O neoliberalismo nos traz isso. E a gente está falando da construção de projetos de vida, né, para a juventude, em especial os adolescentes no finzinho da adolescência, nós já estamos entrando no conteúdo da seção 3.1, né? Os jovens adultos, né? Depois dos 18, o que vem, o que temos é adultez juridicamente, né? E com uma série de consequências para essa adultez formal. Para a psicologia, a adolescência pode se estender, inclusive algumas linhas falam dessa ideia da adolescência tardia, que a adolescência iria talvez até por volta dos 30 anos, né? Dependendo de quais elementos a gente considera como marcadores da saída da fase do desenvolvimento da adolescência, tá? A questão é o seguinte, é uma sociedade extremamente, um regime que acirra a ideia de competição, né? Aqueles que têm mais acessos ou melhores acessos conseguem aí entrar nesse jogo, né, de escolhas profissionais que garantam aquilo que a gente constrói socialmente como sendo sucesso. Sucesso igual a dinheiro. Carreiras que gerem mais dinheiro e projeção social. A gente começa a aula falando de medicina, falando de direito, né? Fazendo uma leitura sobre como as próprias graduações, né, fomentam essas representações sociais dessas profissões,
tá? E, claro, se você tem mais acessos, né? Se você tem mais privilégios, você vai ter um leque maior de escolhas. Enquanto você pode pensar o que vai fazer na graduação, tem um jovem vulnerável trabalhando já há muito tempo e postergando o acesso à graduação, tá? O que a gente tem aí com as ações afirmativas, como os esquemas, o sistema de cotas, né? A gente tem sistemas que têm por função diminuir o tamanho desse degrau e promover um acesso mais igualitário a esse nível de instrução, entendendo que o acesso mais igualitário, ou isonômico, equânime, né, para as pessoas, vai gerar a médio e longo prazo um número maior de populações vulneráveis acessando uma gradação maior de ensino, o que vai repercutir no próprio perfil, né, do ensino nas universidades, porque essas pessoas ingressarão nos corpos docentes e promoverão gradativamente um processo de transformação na universidade. Evidentemente que esse tipo de projeto é potentemente atacado por um discurso ideológico, que é o discurso da segregação, que é isso, né? Como assim essa pessoa indígena vai acessar a vaga que eu, que estudei tanto, fiz cursinho sei lá quantas vezes, né? Me preparei, me dediquei, essa pessoa vai entrar com essa facilidade? Pois aí, esse discurso não consegue enxergar a construção da vida das pessoas, o tanto de negativas, né, e de dificultadores de acesso que esse indígena teve ao longo da vida dele. O que a gente vê hoje no Insta são muitas publicações. Esses dias essa semana eu vi um grupo de, assim, eu acho que tinha mais ou menos umas 10 mulheres pretas, todas elas de jaleco, dizendo assim, vai ter médica preta sim, né? Puxa, que legal, que importante, que interessante, que bom, né? Que bom que a gente tem, até porque nós teríamos de ter 56% dos alunos das universidades que fossem não brancos, se a gente fosse falar de 54%, 56% não branco. Nós somos predominantemente não brancos. Mas, professora, por que você fala tanto da... Alguém quer falar? Alguém quer falar? Não, eu disse que seu áudio está cortando bastante. Não sei se é só para mim. Eu acho que é para todo mundo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou aqui, ó, eu vou trocar a rede que eu estou conectada, tá? Espera um pouquinho que eu vou sair, mas vou acabar voltando. Espera aí. Oi, voltei. Tá melhor o áudio? Deixa eu falar um pouquinho só para ver se fica melhor o áudio. Cortou alguma vez? Não, até agora não cortou. Tá, eu tava na rede 2G, agora eu tô na rede 5G, tá? Se cortar, abre o microfone, que eu tenho que dar um jeito aqui, tá bom? Então eu estava falando, né? Vocês chegaram a ouvir sobre a Unicamp agora recentemente abriu, se eu não me engano, vagas para a população indígena especificamente, né? Se não me engano, isso aconteceu agora recentemente. Numa das palestras que a gente teve na semana acadêmica, alguém trouxe isso, um aluno nosso trouxe essa informação, inclusive, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para a tela da apresentação. Estão vendo? Estamos. Beleza. Então, assim, esse modelo neoliberal, ele alimenta justamente que classes mais vulneráveis do ponto de vista social não acessem para que um determinado grupo específico consiga acessar. Essas políticas afirmativas, né, elas visam diminuir a desigualdade nos acessos, entendendo que educação igual a libertação.
O conhecimento liberta. Eu sei que essa é uma frase pronta, né? Mas às vezes esses conceitos tão simples, né? Eles trazem respostas tão complexas. A liberdade, a educação liberta. Ela nos liberta porque ela nos permite refletir, aprofundar, sair do lugar reflexivo de senso comum. E nós, enquanto psicólogas e psicólogos, precisamos entender o impacto que a nossa profissão tem nas vidas das pessoas. A responsabilidade social da nossa profissão. E entender esse jogo aqui, ó, quando a gente estiver trabalhando, quando a gente estiver lá fora, é imprescindível. A ideia da meritocracia, que é o que essas tirinhas trazem para nós, não sei se vocês chegaram a ler essas tirinhas? Não. Não? Eu não sei como é que a gente aborda isso agora em sala de aula, se eu leio. Vocês querem que eu leia para vocês o que está escrito aqui? Ou vocês querem ler enquanto eu deixo projetado? Porque é importante ler isso aqui, é interessante. Então, essa história fala ali de um menino e uma menina que nascem em famílias com uma potente desigualdade, e isso fica evidente ao longo dos quadrinhos, tá? Então, olha lá. Esse é o Richard. Seus pais têm uma vida ok. Essa é a Paula. Seus pais, nem tanto. A casa do Richard é confortável e seca. Suas estantes cheias de livro e sua geladeira cheia de comida. A casa de Paula é cheia de gente e não muito além disso. E ainda barulhenta, e ela vive ficando doente. Os pais do Richard farão qualquer coisa pelo garoto deles. E aí tem os balõezinhos ali, os pais reforçando o desempenho do Richard, né? Boa, do gênio. Assim como os de Paula, ou seja, os pais de Paula também fariam qualquer coisa por ela, né? Por isso, os pais da Paula trabalham em 2 expedientes, certo? Richard frequenta uma boa escola, boa estrutura, bons colegas, os professores gostam do que fazem. Na escola da Paula, as aulas estão abarrotadas de alunos, não há investimentos suficientes e os professores estão fadigados e estressados. E aí ela pensa, cara, eu preciso de um emprego novo. Então, dentro da sala de aula, pensando no trabalho. E aí aqui, então, talvez a gente entenda por que as expectativas para o Richard sejam um pouco diferentes daquelas expectativas para a Paula. Então, o quanto o Richard tira um 7,5 e os pais dizem, nossa, essa nota não tá boa, a Paula tira um 7 e os pais entendem, puxa, nada mal. Então, aí a gente está falando aí de expectativas, né? O que se espera do desempenho dos filhos. Durante todos os anos, essas pequenas diferenças começam a acumular e se transformar em algo maior. Aí aparece o Richard ali, podendo estar sentado em casa, lendo e estudando, enquanto os pais pagam a graduação dele. Enquanto a Paula está lá trabalhando ali, lavando pratos, né? Trabalhando para poder pagar um curso técnico e ainda assim se mantendo endividada, né? Em relação ao pagamento da mensalidade do seu curso, tá? E aí aqui na hora de acessar os estágios, o pai do Richard diz o seguinte, olha, eu tenho amigos que trabalham lá, vou dar uma palavrinha e você vai conseguir esse estágio. Ah, valeu, pai. Enquanto isso, a Paula está com o pai acamado, e aí o pai diz o seguinte, Paula, você deveria estar terminando os seus estudos, não tomando conta de mim. E ela diz, ô pai, eu sei, você está doente, né? E por que cada pequena diferença dessa passa desapercebida, né? Aí aqui tem alguém no trabalho dizendo, sim, o empréstimo foi aprovado, parabéns, né? Vamos aprovar o seu empréstimo, provavelmente para você empreender alguma coisa. E aí, enquanto isso, a Paula vai lá buscar algum empréstimo e a pessoa do banco diz assim, olha, a gente simplesmente não tem como ajudar. Já tentou uma empresa de financiamento? Então, enquanto ele tem garantido lá o acesso
algum recurso, provavelmente para desenvolver algum negócio, algum empreendimento que ele se interessa, a Paula já não consegue ter esse acesso, provavelmente pelo perfil, né, desses cadastros que se faz aí, né, do devedor, né, o bom pagador e o mau pagador. Então, talvez Richard comece a acreditar que ele merece estar no topo, que é tudo fruto do trabalho dele, né? Aí ele tem um balãozinho aqui, você é o garoto do Roger, não é? Que coisa boa, vou ficar de olho em você, no sentido de valorizar o desempenho dele. E aí, enquanto a Paula, o chefe da Paula, diz o seguinte, e talvez Paula comece a se acomodar, a saber reconhecer o seu lugar. Ok, conseguiu a vaga, mas eu estou te avisando, hein? Olha a diferença entre ficar de olho do Richard e ficar de olho da Paula, né? Vem com uma opressão aí. E aí, ironicamente, os dois estão na mesma festa, né? Só que em lugares diferentes. E aí alguém pergunta para o Richard, qual o seu segredo? Qual o segredo para o seu sucesso? E aí, enquanto isso, ela interpela e diz, com licença. E aí, o Richard diz o seguinte, com licença para poder servi-los, né? Porque ela está na condição de garçom ali, né? De garçonete na festa, e ele está na condição de convidado, inclusive trajando black tie, pelo que eu estou vendo, né? E aí ele diz o seguinte, o segredo do meu sucesso é menos choro e mais trabalho. É como eu digo, eu estou cansado das pessoas pedindo por ajuda. Ninguém nunca me entregou nada de bandeja. Ironicamente, quem está servindo ele na bandeja é a Paula, né? O que a gente pensa disso, hein, gente? O que a gente vê, né, nesse recorte dessa história? É uma grande diferença de oportunidades, né? Desde pequeno, né? Uhum. A gente Enquanto ele teve todo, né? Todos os benefícios, né? Todo o apoio, ela não teve do mesmo jeito que ele teve, né? Incrível como essa ideia de meritocracia entrou mesmo na cabeça desse moço, né? Entrou e ele acredita mesmo fielmente O mérito todo dele, né? Aham. E como a gente vê isso, né, gente? Como nós vemos isso, como nós enxergamos isso, como a gente percebe pessoas fazendo isso, né? Principalmente quando a gente convive com realidades vulneráveis e realidades de pessoas que têm acesso. Quando a gente acaba convivendo com os dois mundos, né? Isso fica tão evidente, né? Não sei se vocês percebem assim, mas eu percebo assim, sabe? Como eu trabalho com pessoas muito vulneráveis ao longo da minha carreira inteira e num dado momento para frente a minha família passou a ter acessos privilegiados como o Richard, né? Eu acabei tendo esses dois mundos de convívio, né? E o quanto a gente vê, às vezes você está num evento, né? E você fala sobre isso, quantas pessoas não conseguem enxergar, as pessoas têm essa fala do Richard, mais choro e menos choro e mais trabalho. Como você fala dessa historinha, né? Como você dialoga sobre isso? Eu gostaria de mandar essa história para tanta gente, mas, né? Enfim, vou contar um caos aí, familiar. Um dia nós estávamos num almoço de família, né? Eu vou contar um outro caos, então. Vou contar esse é mais pesado. Natal, estávamos eu, minha mãe e meu irmão na sala, em Jaguariúna, meu irmão mora em Jaguariúna, meus pais ainda moram no Rio Grande do Sul, eles vieram para cá, nós estávamos, Natal, né? Aquela coisa de família, estávamos na sala à tarde, acho que vendo algum programa de TV da Rede Globo, eu acho até que era aquele jornal Hoje. Quando chega a época de Natal, todo mundo fica estranhamente bondoso, né, e empático, né? É o tempo que a gente pode ser assim, né? E nós estávamos vendo uma enquete, onde no jornal eles tinham simulado uma mãe que faltava R$ 30, não sei se vocês chegaram a ver isso, para comprar um presente do filho, né? E aí ela estava no caixa
E a criança começava a choramingar, a ficar triste. Ela dizia: Não, meu filho, eu não vou poder te dar esse presente, não vou poder te dar isso, porque me falta o dinheiro. E aí o que eles queriam? Eles queriam ver as reações, até era o Palha, aquele repórter que estava coordenando esse estudo ali, aquela enquete. E eles queriam ver a reação das pessoas que estavam nos guichês ao lado, né? Se elas se envolviam no sentido de gerar empatia aquele discurso e elas se compadecerem, né? E aí aquilo estava acontecendo, algumas pessoas sim, diziam, não, imagina, daqui, eu vou, que é isso, eu vou... Também dá para a gente refletir sobre isso, mas as pessoas eram tocadas, né? Algumas iam lá e complementavam os R$ 30 que faltavam, outras nem sequer fixavam atenção naquilo. Eu me lembro que a gente estava na sala, mas o que eu quero falar é o que aconteceu no grupo familiar ali. Eu, minha mãe e meu irmão. Meu irmão é engenheiro, mecatrônico, né? Hoje está numa função de muito privilégio numa corporação. Ele é um homem loiro, de olhos azuis, 1,95 m, né? Bonito ainda para ajudar. E ele vira e diz assim: eu não ajudaria. E eu... Mas não deu tempo, porque a minha mãe falou assim, virou para ele, cinematograficamente, o nome do meu irmão é Leonardo. O que, Leonardo? E eu, me calei e deixei a matriarca falar, né? Como assim tu não ajudaria? Tu esqueceu a tua história de vida? Gente, né? Ela lembrou que ele teve um começo de vida igual a Paula. Mas lá pelas tantas, veja, o meu pai também é um homem branco de olhos azuis, tá? Meu pai trabalhou a vida inteira na mesma empresa. Ele entrou como office boy e saiu como diretor. Mas era uma empresa alemã que não contratava nem mulheres nem pretos. Se meu pai fosse um homem preto, nós jamais teríamos tido a história que veio depois. E de uma certa forma, a minha mãe lembrou essas coisas a ele. E ele simplesmente não pôde falar nada, ele ficou quieto, ele ficou calado, né? Porque não tinha o que falar, tinha o que refletir. Então essa é a ideia, né? Um homem que vive aí conforme as regras potentes do mundo neoliberal, né? Um homem preparado para pensar dessa maneira e para esquecer outras realidades, né? Porque agora ele tem amplos acessos, tá? Então isso é uma ilustração de uma... Né? Alguém tem alguma situação que viveu algo parecido, que presenciou algo parecido, que queira compartilhar com a gente? Eu ia falar antes da minha internet cair, que eu gosto muito do Emicida, né? Ele é um cantor de rap e ele fala muito disso, né? Tem duas músicas muito boas que chama Amarelo e a outra chama Levanta e Anda, que ele fala mais ou menos desse assunto, né? E eu tava vendo uma entrevista com ele, né, de um podcast que ele participou, que ele fala que até mesmo quando a oportunidade é difícil, mas quando a oportunidade chega na favela, né, quando, por exemplo, um jovem negro tem a oportunidade de estudar, mesmo às vezes que ele tenha, ele escolhe não fazer porque se você parar para pensar, ele vai ficar 4 anos, né, estudando para futuramente conseguir um emprego, ou ele já pode conseguir um empreguinho, alguma coisa assim, e ganhar um salário mínimo, e aquilo já vai ser muito para a situação que ele tá, né? Então, às vezes, até mesmo quando a oportunidade chega, é difícil você escolher ela, é difícil você parar tudo que você está fazendo para investir somente em estudo, né? E já no outro lado do espectro, você pode escolher simplesmente, igual aí na tirinha tava falando, né, os pais estavam pagando a faculdade. Você pode simplesmente escolher o momento que você quer fazer, quando você quer fazer, né? Porque é um leque maior de escolhas, né? Uhum. E é muito bom, eu recomendo muito. Essas músicas do Emicida são excelentes para esse assunto. A gerar reflexão, né, Gabriel? Sim. Ele é ótimo, né? O Emicida é ótimo. Ele é uma figura pública que contribui muito,
né, para a nossa sociedade. Muito, muito mesmo. Eu concordo com você, né? A gente tem uma artista, aliás, ela é piracicabana, é a autora, como é que é o nome dela, meu Deus? Ela é autora daquela música Cota Não é Esmola. Como é que ela chama, gente? Eu tenho ela no Instagram. Ela é daqui. Ah, o telefone está descarregado para variar. E depois eu vou ver o nome dela e eu vou indicar o nome dela. Se alguém sabe, como é que é o nome dela, meu Ô, Deus? Karina, eu achei aqui, é Bia Ferreira. Bia Ferreira. Bia Ferreira. Inclusive o Babu, né, no Big Brother, ele cantou a música dela, Cota Não é Esmola. A Bia Ferreira é uma artista, se eu não me engano, ela é piracicabana. Inclusive, ela já cantou, ela e a companheira dela, num curau de 2 anos atrás. As duas estavam no curau, né? E ela é uma grande artista e fala e aborda essas questões, inclusive tem esse primor de obra que é o Cota Não é Esmola, tá? Bem crítica, bem ácida, né? E necessária, outra artista necessária e prata aí da casa, tá? A Bia Ferreira. Sigam ela no Insta, elas produzem muito conteúdo digital, muito legal. Importante a gente valorizar os nossos artistas, né? Sobretudo uma mulher preta, né, gente? Assim, essa semana a gente estava discutindo sobre. Teve uma colega que falou assim: nossa, nessa eleição eu só vou votar em mulher preta. Isso gerou uma reação no grupo: ué, que é isso? Por quê? Né? Quer dizer, essa é uma reação muito comum quando a gente fala sobre isso com pessoas que não estão inseridas nessas discussões que a gente toma, né? O que significa você promover o acesso a cargos políticos para pessoas que não acessam? O perfil brasileiro de candidato para todos os níveis de vagas é homem branco. Esse é o perfil brasileiro. E aí a gente acaba não tendo representatividade, a gente acaba não tendo sensibilidade para questões de outros recortes característicos que não seja dessas pessoas. Quando a gente permite o acesso da mulher, a gente abre um leque. Quando a gente permite o acesso da mulher preta, a gente abre outro leque. E esses leques, eles alcançam todos os leques. Quando eles alcançam os mais excluídos, a gente alcança todos, né? Quando a gente fortalece a população vulnerável, a gente repercute em todas as gerações, não só as vulneráveis, mas as não vulneráveis também. Porque a gente promove transformações sociais basilares, né? Essenciais para a transformação de uma nação, né? Então, a fala da moça dizia o seguinte: eu quero votar pelo acesso de pessoas que não acessam, para ver se nas agendas públicas, das coisas públicas, das políticas públicas, entram os temas de interesse das populações que não são contempladas, né? É isso que ela estava querendo dizer. Mas é difícil largar o osso do privilégio. É muito difícil, ninguém quer. Na hora de pensar que vai haver um acesso menos vaga para a pessoa branca. Né? E aí ocorrem as fraudes patéticas, né, de pessoas que até passam tinta no corpo para poder ingressar nas vagas das ações afirmativas, né, gente? Pessoal, vocês podem ir me interrompendo e dialogando, tá? Ao longo da aula de hoje, sem problema nenhum, tá? Quando a gente fala disso que o Gabriel traz, né, que quando o não branco tem o acesso à possibilidade, ele constrói, né, ele escolhe uma perspectiva, muitas vezes, com voos mais baixos, não tão altos. Ele pode acessar uma vaga de um trabalho precarizado, mas que vai trazer uma renda imediata, que, afinal de contas, é a grande necessidade dele, né? Isso nos fala de uma estrutura que não permite, que não vai dar suporte para que essa pessoa o mesmo nível o mesmo modo de construção da carreira, né? Uma carreira mais sólida, mais aprofundada. A gente sabe qual é a diferença entre a gente poder só estudar e a gente tem que trabalhar e estudar. É diferente, né? É outro rendimento, é outro aproveitamento. Por mais que a pessoa seja bastante dedicada, é diferente, né? E também tem a questão, né, da cultura familiar também. Quando você tem pais, né, ou pessoas cumprindo a função materna e paterna, que não tiveram essa construção de perspectiva, ou
mesmo não tendo, que não promovem essa construção de perspectiva para os seus filhos, é muito difícil você desejar o que você não incentivado a desejar. É muito difícil você desejar algo que não lhe foi passado ali na socialização primária, né, na relação familiar, como sendo um valor. Né? Então, as pessoas que crescem sendo incentivadas a se prepararem para esse mundo neoliberal da disputa, né, que é um mundo extremamente competitivo, elas, por vezes, vão escolher aquilo que está mais à mão, com um retorno mais imediato, porque eu preciso, em primeiro lugar, matar a fome. É a pirâmide de Maslow, né? Vocês tiveram já a aula que fala sobre a pirâmide de Maslow? Tiveram? Digam para mim. Essa semana, Karina. Ah, legal, que bom, que legal. Vocês lembram da pirâmide das necessidades, né, gente? Primeiro, lá na base da pirâmide, está o acesso às necessidades básicas para sobreviver, gente, para se manter vivo. Como é que eu vou conseguir construir um imaginário e sustentar, na verdade, não só construir, mas perseguir o topo da pirâmide, se eu estou perdendo, se eu estou gastando todo o meu tempo em me manter vivo, em poder comer, em poder ter um teto, em desviar da bala perdida? Quer dizer, a base da pirâmide está consumindo toda a minha energia. Fica muito difícil olhar, fica muito distante o topo da pirâmide, né? E nós que estamos aqui nesse momento, hoje, por mais que tenhamos uma história, muitos de nós, de dificuldade, nós estamos num lugar de privilégio. Nós estamos na academia, né? Um lugar acessado por poucos, mesmo uma universidade com o perfil da nossa, que a gente sabe que muitos dos nossos alunos são pessoas que começam a faculdade com ingresso tardio, porque conseguiram apenas agora, né, construir essa ideia da cultura para poder estudar, e o acesso mesmo de poder pagar, né? Então, a gente se depara com uma realidade. Eu preciso gastar muita energia para me manter vivo. Sonhar e correr atrás é muito difícil. Fica mais. E é o que você falou, né? Às vezes, essas pessoas que estão mais vulneráveis, elas nem sabem o que elas poderiam fazer, né? Eu falo muito pela minha escola, né? Eu sou de escola pública e é inacreditável como eles não incentivam você a pesquisar mais ou você a fazer uma... Fui ver isso lá na Unicamp. Antes disso, lá na minha escola, era só, você vai trabalhar, você vai sair daqui e entrar no mercado de trabalho, sabe? Você vai sair daqui e entrar no mercado de trabalho. Era assim, direto, né? Eles não davam, os poucos professores que davam, era realmente muito... Era raso, mas era muito importante. Eu via como muito importante aquilo, né? Não fala que você pode estudar e com conhecimento você pode mudar muito mais. Porém, vai demorar muito mais, é muito mais difícil. Mas eu gosto muito de uma frase do Marcelo D2, que é: me organizando, eu posso desorganizar. Eu acho muito da hora essa frase, muito incrível. E eu levo isso para minha vida, né? Porque o conhecimento, cara, é muito, muito, muito importante. Eu entendo, igual você falou agora, que o conhecimento é um privilégio, se você for ver. A gente tá aqui é um privilégio, né? E eu tento aproveitar o melhor possível esse privilégio. Sim. O conhecimento é libertador. Ele é incômodo, que a gente nunca mais é o mesmo, né? Mas ele liberta também porque a gente passa a enxergar. Imagina uma TV, né, com aquela mega definição, né, dos pixels ali, a gente enxerga muito. A nossa TV fica 8K, né, sei lá, QLED 8K, né, fica assim, a gente vê até as células das coisas, né. Isso tem um preço, claro, mas isso também tem um aspecto libertador, né, do conhecer. E isso é algo que a gente, no meu entendimento, a gente deve fomentar. E na nossa profissão é uma das nossas funções, uma das funções sociais da nossa profissão, tá? Mas como é que a gente trabalha
esperança, né? Como é que a gente trabalha a mudança de perspectiva, né? E aí, como a gente tenta superar essas condições, ou diminuir, né? Trabalhar no sentido de diminuir essas desigualdades. Bom, é importante que a gente entenda que as pessoas têm direito ao acesso a políticas públicas, né? E que essas políticas públicas, elas são direito de todos os cidadãos. Isso é posto, né? Isso é posto na nossa Constituição Federal, né? A gente precisa, e isso tem a ver com acesso a conhecimento, né? Que as pessoas entendam a importância de participar das agendas políticas, né? Que as pessoas aprendam a frequentar os espaços de tomada de decisão e discussão. Quem aqui já foi numa sessão da Câmara Municipal de Vereadores para ver o que os caras estão votando de projeto para a nossa cidade, né? A gente não... Quem aqui participa de algum conselho? Conselho da Juventude, Conselho da Mulher, Conselho de Assistência Social, Conselho da Saúde? A gente não tem isso. A gente não é incentivado a participar das instâncias de tomada de decisão. Isso se reflete nas escolhas políticas que fazemos enquanto nação, né? A gente não tem a cultura participativa, e esse é um dos fenômenos que mais aprisiona as populações, tá? O sistema político-econômico é opressor, né? Impede que alguns possam prospectar uma realidade com mais acesso, ou seja, pensar no futuro com mais acesso, porque nem sequer são incentivados a pensar nisso. É o que o Gabriel traz, né? Tu já cresce na cultura que tu precisa acabar o ensino médio e trabalhar. Para com essa história de estudar, que estudar não dá dinheiro, né? Vai levar muito tempo, nós precisamos de comida na mesa. Vamos lá. Essa é a realidade que urge, né? Que bate na porta. Então, como a gente vai falar de orientação profissional, né? Políticas públicas que fomentem, né, principalmente que melhorem a oferta da educação, que melhorem os acessos a outras políticas públicas, né? A gente precisa ter um olhar que analisa o contexto em que esses jovens vivem, né? E construir saídas para projetos reais de vida, para pensar de fato possibilidades de construir esse futuro. Esse exemplo que o Gabriel traz, esse projeto que ele participou, é um projeto de construção de saídas e projetos de vida. Ele apresenta e fomenta o interesse do jovem pela academia, pelo estudo, pela construção de uma carreira pautada no ensino que se tem na graduação e na construção de uma carreira gradativamente. Ele refere, eu não fui estimulado a isso durante o meu ensino médio, e alguns professores que traziam essas vozes não conseguiam ecoar e reverberar mudanças, né? Mas foi ali, com aquele acesso, que eu tive uma semente do que eu vivo hoje, né? Então, ações como essas, projetos como esses, continuados, né? Que a gente possa apresentar para os jovens perspectivas, né? Alguém quer falar? Eu ia falar que nesse curso que eu tive, quando eu entrei nele, a minha ideia de, assim, desenvolvimento depois do ensino médio era Senai, era Senac, era não que não seja bom, é muito bom os cursos técnicos, eu acho que são excelentes. Porém, era a minha ideia principal, né? E chegando lá, a gente tem várias aulas, vocês têm uns 2 meses de aulas antes das pesquisas, né? E lá ele dava uma estatística que 95% dos alunos que passavam por esse curso entravam numa faculdade. Aí ele falava que ele deu a perspectiva para cada um desses, né? Ele mostrou o que é uma faculdade, a gente viu de perto o que é, sabe? Isso eu não tinha visto em nenhum lugar antes, sabe? Só falava, não, é faculdade, é uma coisa bem distante até, se você for ver, né? Já o Senai, eu até acho que porque eles se preocupam muito com dar uma oportunidade para as pessoas menos favorecidas, ele é muito mais presente na cabeça de todo mundo, né? Ele é muito mais... Todo mundo que está no ensino médio já conhece o Senai, sabe? Então, realmente, precisa dar uma perspectiva de mundo. Sim.
Sim, 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 sim. E todo mundo no ensino médio já conhece que faz o Senac e o Senai, mas qual, em quais escolas, né? Tá cortando, gente? Porque eu tô aqui com uma nota de que meu sinal tá ruim. Estão me Não, ouvindo? tá, não dá Não, beleza. problema. Tá tranquilo. Tá. Em 2018, Karina, eu participei de um projeto dentro da escola que eu estudava. Eu não sei se você sabe onde fica o bairro do Jardim Oriente. Aham. Eu estudava na escola de lá, na Dionete Miuri. E nós estávamos com um projeto dentro da diretoria que chama Projeto de Melhoria da Escola, porque a nossa escola estava com notas baixas de provas de proficiência, tipo português, matemática. E aí eles desenvolveram um plano e a gente tinha que ir junto com a Secretaria da Educação. E precisava de um aluno como representante dos alunos e eu fui, enfim, fui convidada e foi uma experiência enriquecedora fazer parte desse projeto. Porque além de eu ter a visão dos professores de como era a educação para eles, por exemplo, alguns professores falavam, a gente entra na sala e ninguém está prestando atenção, isso deixa a gente desmotivado. Aí, no lado dos alunos, os professores não explicam a matéria direito. Então, eu tive, assim, visões extremamente opostas, né, a esse respeito. E foi, assim, uma experiência, acho que das mais enriquecedoras que eu podia experimentar no meu último ano, assim, na escola. Eu lembro que nós estávamos discutindo sobre a distância de algumas matérias com que os alunos realmente iam utilizar e como o mercado de trabalho estava chamando eles. Porque na minha sala, tipo, 60% da minha sala já trabalhavam, seja como autônomo, como manicure, cabeleireiro, ou por empregado de empresas mesmo, como auxiliar geral ou algo do tipo. E uma questão que eles colocavam é: eu trabalho o dia inteiro, eu tô aqui na escola para conseguir um diploma, sabe? Para eu poder continuar. E analisando tudo isso, eu me tornei muito crítica da educação, principalmente das matérias, em alguns casos, mas principalmente eu me tornei apaixonada, porque eu vi como eu sou privilegiada hoje de estar aqui dentro, como eu sou privilegiada de não ter que me preocupar, sabe? Eu tenho um computador para assistir aula online, eu tenho internet que roda a minha aula online, e eles estão nessa dificuldade. A gente sabe que muitas escolas não estão tendo aula online ou pouquíssimas gravações por conta de tudo isso. Então, são essas questões, né? Quando um lado é extremamente oposto ao outro. Quando eu fiquei nesse meio, foi que eu vi que educação muda e muda muito o futuro das pessoas. E alguns professores, inclusive, acreditavam nessa história de meritocracia. E aí a gente foi desconstruindo isso durante essas sessões de plano de melhoria da escola. Muito interessante. Sim, sim. Né? Os professores, às vezes, né, os professores fazem parte desse jogo todo, né? Porque a própria tirinha mostra, né, os professores na escola do Richard e os professores na escola da Paula, né? Quer dizer, eles mostram isso, assim, né? Você fustiga, você, de uma certa forma, né, você maltrata o trabalhador na educação, falta de suporte, né, pela ausência de condições, né, você acaba gerando um fenômeno no trabalhador que acaba se identificando com o aluno no sentido da ausência, né, a ausência de perspectiva. Você também deixa o educador sem perspectiva quando você atrasa salário, paga pouco, não trabalha as capacitações continuadas, você não investe em que aquele professor siga se qualificando, né? Porque seguir estudando é uma coisa gratificante. A gente se sente vivo quando vai aprendendo coisas novas. E todo mundo pode aprender coisas novas o tempo todo, né? Então você acaba massacrando os professores também. É uma maneira de você tornar aquele meio desestimulante para todos,
né? E aí você tem a pirâmide, né? Você está lá no topo da pirâmide, você está lutando. Como é que você vai olhar para cima e ver a autorrealização se você está lutando, às vezes com sofrimento no trabalho, né? Os índices de adoecimento psíquico dos professores das redes públicas são altíssimos, sobretudo os professores da rede estadual, né? Sobretudo os da rede estadual, né? Então é um plano, né? É um plano feito para dar errado. Se a gente pensa o que seria o certo como nós pensamos, né? É um projeto feito para dar errado, né? Então, enfim. Bom, aqui tem mais algumas informações. Aqui eu trouxe para vocês o Estatuto da Juventude, né? Que faz o recorte de 15 a 29 anos. Fala um pouco para vocês onde né? A gente tem uma... Quando a gente fala, né, que o sonho da perspectiva do aluno de escola pública, do ensino médio, é alcançar o ensino técnico, porque daí você, dos serviços precarizados, você terá salários melhores, né, porque esse é um plano, um sonho, mas você demarca um lugar social. Diz, olha, o seu sonho, ele pode ir até aqui, ó. É isso aqui que você pode. Isso aqui é sucesso para você. Não, mas eu quero fazer a graduação, porque depois eu quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não, para com isso. É muito tempo estudando, tu vai morrer de fome. Vai morrer de fome assim. Então, e aí, assim, não que não seja digno, não que não seja importante, mas o problema é quando isso é um trabalho para ser. Toma, esse é o teu lugar social, essa é a alternativa que tu tem. Outra, tá, mas e outras coisas? Não. Esquece isso. É muito tempo estudando e não vai te dar dinheiro, você vai morrer de fome. Então, a gente está falando de um enrijecimento. E tá aqui, esse é o seu script de vida. Você pode sonhar isso aqui, ó, dentro desses limites, que é o que tem a ver com a sua casta, como é vigente na realidade social da Índia, né? Isso aqui é o que pode para a sua casta. O que eles fazem lá é uma delimitação daquilo que a gente perversamente faz por aqui, né? Lá, você não vai ter ideia da meritocracia, porque não tem mérito. Você nasce, cresce, vive na sua casta. Parece que há possibilidades de ascensão, né? Mas eu nunca me aprofundei nesse estudo. Gente, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Tudo que está por aqui, ele nos fala aqui da condição de aprendiz, tá? Que a partir menores de 16 anos, né, só podem trabalhar entre 14 e 16 na condição de aprendiz, tá? A partir dos 16, o adolescente já pode ser contratado, tá? Mas, menor de 16 só contrata-se na condição de aprendiz. A partir dos 16, o jovem já pode estar em folha, já pode estar como um funcionário, evidentemente, considerando, tá, as características da pessoa em situação de desenvolvimento, tá? Trabalhos que não sejam insalubres, vexatórios, humilhantes, tá? Não seja noturno, não seja aí tanto para o aprendiz quanto para aquele adolescente que está entre 16 antes dos 18. Trabalho noturno, não. Mesmo ele sendo contratado e registrado nos moldes da CLT, das consolidações das leis do trabalho, mas sem trabalho noturno, sem trabalho perigoso, sem trabalho insalubre, por exemplo, tá? Não podem ser em lugares que prejudiquem a sua formação, o seu desenvolvimento. Por exemplo, você vai ter um jovem de 16 anos trabalhando de garçom num prostíbulo, no baixo meretrício. Não pode, tá? Ou numa balada. Não pode, para maiores de 18. Né? Então, assim, embora a gente tenha aí toda uma legislação que fala de uma condição especial de aprendiz, nós temos limites pelo fato de serem pessoas em desenvolvimento, tá? Então, peço que vocês aí acabem, então, de ler esse conjunto de slides. Eu entendo que a gente teve um aprofundamento bom nas discussões hoje, entendo que contemplamos
o que está previsto aí nessa unidade, dialogamos propostas que vêm adiante com as vivências de vocês, o que enriquece, né? Querem fazer alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Digam lá. Podemos encerrar então, pessoal? Para a semana que vem, estudem aí as sessões 3.1, 3.2, tá? Para a gente começar a falar já de adultez, nós vamos falar ali basicamente da primeira recorte de adultez, e já vamos aprofundar um pouquinho, querer entrar na adultez de meia-idade. Tá bom? Ficamos por aqui hoje? Tudo certo. Beleza, então. Descansem, bom final de semana. Eu vou mandar todas as orientações e os links para vocês, provavelmente hoje ainda. Tá bom? Tudo bem. Tá bom, Bom Karine. final de semana. Boa Final de semana. semana, pessoal. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.